Salve rapaziada que acompanha meu timão, aqui é o Andrew Souza com mais um 90 minutos em 5 e dessa vez para falar do empate por 0 a 0 entre Corinthians e Bahia, em mais um daqueles jogos que a torcida termina o domingo aí meio desanimada e bastante preocupada. Começando com a escalação, acho que não tinha muito mistério, né? Claro que o Corinthians do meio para frente tinha os desfalques ali de Luan, de Mosquito, então tinha curiosidade para ver o que o Silvinho ia fazer, mas pelo que ele vinha fazendo nos últimos jogos parecia até meio óbvio, né? Ele coloca ali o Ramiro pela direita no lugar do Mosquito. Muda completamente, né, a característica do time, que tem um Mosquito que vai no fundo, que gosta de ter a bola, e passa a ter um Ramiro que é muito mais um... O Silvinho fala em coletivo que o Ramiro é meia, né? Mas o Ramiro é muito mais um volante aberto por ali, um cara que auxilia na marcação, que só dá passe simples, do que de fato um meia que cria alguma oportunidade, né? Então quando o Corinthians passa a ter Ramiro, Rony, Gabriel, você sente que vai ser difícil a bola chegar na frente. Então o Corinthians vai para campo com toda a torcida já esperando o que vai acontecer e que de fato se concretiza, que é um Corinthians muito lento, sem criatividade e com o Jô ali recebendo chutões e alguns cruzamentos sem muito sentido. O Jô foi justamente a outra novidade do time, né? Jogou na vaga que vinha sendo do Luan, então também muda a característica, muda o falso 9 para ter de fato um 9 que faz o pivô. Acho até que o Jô melhorou em relação aos últimos jogos, a maioria dos jogos que a gente vem vendo do Jô, acho que o Jô mostrou uma evolução física, de intensidade, de movimentação, nada também muito grandioso, nada absurdo, mas um pouco mais móvel do que nos últimos jogos o Jô se mostrou, né? O Jô conseguiu dominar a bola, sair da área, participar, deu um bom passe de 3 dedos para o Vital, deu uma virada bonita ali na bola. Mas pouca coisa. E o Jô, né? Se o Jô já não recebia a bola até com meia de ofício, sem meias, então o Jô não recebeu nenhuma grande bola em condição para marcar, com exceção do segundo tempo, né? Que o Fagner enfim chegou no fundo e quase colocou ali, mas o zagueiro tirou praticamente em cima da linha. Mas falando sobretudo sobre o primeiro tempo, né? Um Corinthians então que não, um Corinthians que gosta pouco da bola, um time que não gosta da bola, que já tem N problemas por ter 3 volantes ali no meio, né, por 4, né, mas sem contar o Cantígio que até joga bola, mas ter Rony, Gabriel e Ramiro, 3 jogadores que não gostam da bola, não sabem lidar muito bem com ela. O time ficou engessado, ficou lento, não tinha muito como criar, não tinha muito o que fazer. Aí você pensa, o que o Corinthians tem de bom para usar? É o Fagner. Tem 3 volantes, tem Rony e Ramiro pela direita, custa um deles vir para o meio para o Fagner passar, e custou, né? O Fagner de fato não chegou no fundo nenhuma vez. No primeiro tempo o Fagner praticamente inexistiu e o Corinthians então sentiu muita falta, não tinha o lado direito, aí foi forçar muita jogada lá com o Vital. Um Vital muito participativo na defesa, né? Em vários momentos o Vital faz uma linha de 5 ali, fica ele e o Fábio Santos como laterais esquerdos e o Corinthians fica com todo mundo atrás, e aí o Vital ainda tinha que ter perna para chegar na frente e ser o único cara mais criativo do Corinthians, né? Até rendeu algumas jogadas de perigo, o Cantillo até achou ele em alguns lançamentos, mas foi muito pouco. O Vital estava praticamente sozinho, lá direito não existia, e de novo o Fagner muito preso, né? O Silvinho depois, agora eu tô gravando um vídeo um pouco mais tarde, a gente tem até a coletiva para falar, o Silvinho depois fala na coletiva, você pergunta por que o Fagner não jogou no ataque, por que o Fagner só sai no segundo tempo, e o Silvinho meio que não sabe explicar, usa um jogo contra o Atlético Goianiense lá de trás para falar, fala que uma das grandes qualidades do Fagner é a parte defensiva, mas todo mundo sabe que não é a principal. O Fagner evoluiu, mudou de patamar porque melhorou a parte defensiva no Corinthians. Ok. Mas ele muda de patamar porque ele já tinha parte ofensiva muito boa. Quando ele passa a defender bem, ele se torna um jogador completo que é. Mas a parte ofensiva ainda segue sendo. O Vessone até vai muito bem na pergunta, né? Há 8 anos o Fagner é um lateral excelente no Corinthians porque dá essa parte ofensiva, porque entrega no ataque. E o Silvinho não tem conseguido extrair muito disso. No segundo tempo as coisas mudam um pouco de figura, acho que o Silvinho até mexe bem melhor do que vinha mexendo, mas ainda assim melhora a leitura de jogo, mantém o mesmo erro, um erro crasso, um erro que a gente está até acostumado agora, né? Esse erro de demorar para mexer. O Silvinho mexe, não sei por que não mexe no intervalo, estava na clara, o Bahia não ameaçava o Corinthians estava com a bola, só precisava um pouquinho mais de criatividade, parecia para fazer um gol, o Bahia inofensivo, e ainda assim ele volta igual para o segundo tempo, muita cautela, muito receio, não sei o que acontece, se é medo de perder, o que é, mas o Silvinho demora a mexer, quando mexe, dá resultado. O Vitinho entra numa posição que eu particularmente sempre quis ver o Vitinho no Corinthians, meio como segundo homem, ele sempre pedimos no Cola Fiel, em outros programas, nas lives da Twitch, e o Vitinho entra bem, né? O Vitinho entra bem por ali e só de ser um cara que gosta mais da bola, que tem a bola para si, que corre, que se apresenta, que é intenso, ele consegue mudar o patamar do Corinthians no jogo ali. Também não é algo absurdo, mas o time fica mais dinâmico. Até o Fagner ele chama para o jogo. O Fagner é um pouquinho mais solto, também acho que aí foi a orientação do Silvinho. E aí as coisas começam a acontecer e de novo o torcedor começa a se animar, mas aí começa a pegar cansaço. O Ramiro exausto, o Vital exausto, desde os 20 minutos, 22, 23, você vê que eles estão exaustos e o Silvinho mantém e faz 2 trocas legais que eu achei. Adson e Cauê entrar, achei trocas boas, mas demora.
mexe com 35, 34 minutos do segundo tempo. E aí já não tem muito tempo para mudar, né? Então o Corinthians praticamente aceita esse 0 a 0. No final do jogo o Cássio estava até demorando para bater tiro de meta, não entendi muito bem. Pelo jeito ali o Corinthians ficou satisfeito com esses pontos. E o Silvinho, né, na entrevista fala: por que você escalou o Ramiro e não o Adson? E ele fala: o Ramiro é um cara mais experiente, tem uma carreira e tal. Então não gostei dessa resposta. Ele ainda disse que não queria. Os garotos vão ter chances reais, não essas de entrar no meio do jogo em jogos difíceis. Sendo que ele acabou de colocar 2 garotos com 35 do segundo tempo, com pouquíssimo tempo de tocar na bola e fazer alguma coisa. Então, muita coisa para arrumar esse time do Corinthians aí. Hoje, por exemplo, o time do Corinthians é fraco, o time do Corinthians é limitado, mas contra times como o Bahia hoje, que foi inofensivo ao Corinthians praticamente, tinha que ter pontuado mais, tinha que ter vencido. E poderia, né? O jogo se desenhou assim. Se o Corinthians fosse um pouquinho mais ousado, talvez conseguisse vencer. Enfim, deixa aí nos comentários o que você achou. Passei um pouquinho do tempo. Tamo junto, até a próxima e vai Corinthians.